Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu espero muito que vocês gostem da história da pessoa que eu escolhi para trazer aqui no vídeo de hoje. E ela foi uma pessoa muito importante, eu já vou resumir para vocês mais ou menos o que ela fez, para vocês entenderem de quem eu tô falando. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês aqui embaixo. Deixem a opinião de vocês sobre a história dessa pessoa aqui nos comentários. Deixem sugestões de vídeo aqui embaixo que eu vou estar lendo e trazendo o mais breve possível. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto e se inscrevam no canal. Dado todos os avisos, então vamos começar o vídeo de hoje. A gente vai estar falando hoje sobre ninguém mais, ninguém menos, a mulher que ficou responsável por fazer a famosa foto chamada Foto 51. E é uma foto que basicamente vai conseguir capturar a estrutura do DNA de forma muito nítida. Então, assim, ela foi a primeira a conseguir fazer isso e foi incrível essa descoberta dela, porque ela era uma química, então isso foi muito importante, né? Porque é realmente a área de atuação dela. Ela fez também vários estudos sobre vírus, sobre carvão mineral. O que aconteceu foi que, nesse meio tempo aí, das pesquisas e estudos dela sobre o DNA, ela acabou tendo suas pesquisas e estudos roubados. Eu falo roubado porque foi pego sem permissão dela. Alguns cientistas pegaram as pesquisas e estudos dela e concluíram, como se fosse eles que tivessem sido os feitores daquilo. Então, ela não levou crédito nenhum por isso. Inclusive, esses cientistas levaram até o Prêmio Nobel da Medicina por esse feito, que não foi eles que fizeram, foi ela. A gente tá falando de ninguém mais, ninguém menos que Rosalind Elsie Franklin. Vamos falar um pouquinho sobre a biografia dela. Então, ela nasceu dia 25 de julho de 1920, em Londres. Ela era a segunda filha de 5, né? E a família dela era uma família muito influente judaica, atuante no movimento a favor do sufrágio feminino, que basicamente era um movimento que apoiava que as mulheres tivessem realmente o direito de votar, né? Porque isso era uma coisa que não tinha sido conquistada ainda naquela época, né? Que foi ali por 1900, né? Nesse período não tinha sido conquistado ainda esse direito das mulheres votarem. Então a família dela super apoiava isso. E desde muito pequena ela já se interessava muito por matemática e ela já tinha muita facilidade com essa matéria também. Em 1941, então, ela vai se formar em Ciências Naturais no Newnham College, que é uma das faculdades de Cambridge que é restrita a mulheres. Em 1945, ela vai conquistar o seu PhD, que é tipo um doutorado, né? Um nível bem alto de conhecimento, assim, de uma hierarquia bem alta. E ela vai conquistar isso com uma pesquisa sobre a porosidade do carvão. Esse conhecimento foi extremamente útil, principalmente na produção de máscaras a gás que foi feito, né, na Segunda Guerra Mundial. Alguns anos depois, ela se dedicou bastante a pesquisas em cristalografia de raio-x, e por conta desses estudos extremamente avançados, ela foi então convidada pelo J.T. Randall para trabalhar no King's College. Em suas pesquisas, ela trabalhou desde o grafite até o RNA, que em 6 de maio de 1952 foi feita a foto 51, né? Ela trabalhou até o RNA viral. Ela imprimiu em uma chapa a imagem da estrutura do DNA e isso acabou resultando nessa descoberta. Então ela teve bastante trabalho para fazer isso, né? Não foi uma coisa simples. Para fazer isso, ela precisou ajustar o equipamento de raio-x de forma adequada e a exposição da foto durou 100 horas. Ela tinha 31 anos na época em que isso foi feito e ela contou com a ajuda de Raymond Gosling. Vamos chegar à parte do roubo ideológico, então. O que acontece? Nesse mesmo lugar que ela trabalhava Maurice Wilkins, e ele era um cientista e também pesquisava sobre o DNA. É dito que ela e Maurice não se deram bem desde o início, e tem até suspeitas de que ela tenha sofrido assédio moral naquele ambiente. Afinal, ele era um local que o público era predominantemente, né, masculino, assim, a maior parte das pessoas que frequentavam eram figuras masculinas. A descoberta dela, inclusive, ela foi parar nas mãos de Maurice. Muito provavelmente foi o assistente dela que passou para ele, sem o consentimento dela. O Wilkins, então, ele mostrou a descoberta dele para James Watson, que era outro pesquisador que também estudava o DNA, com seu colega Francis Crick, na Universidade de Cambridge. Assim, então, 3 cientistas, né? Watson, Wilkins e Crick estavam com a pesquisa e os estudos dela em mãos, e de tudo que ela tinha obtido através de seus estudos para que fosse possível determinar a estrutura do DNA. Então eles roubaram, tipo, tudo que ela já tinha conseguido com muito esforço, eles simplesmente pegaram pronto, né? Eles ganharam de mão beijada.
Em 1953, foi publicado um artigo que falava sobre essa descoberta do DNA na revista científica Nature. Ela também publicou nessa mesma revista um artigo sobre o tema, só que não teve muito destaque. A impressão que as pessoas tiveram foi de que as pesquisas dela eram menos importantes e relevantes do que aquela pesquisa grandona que estava colocada lá, né? Pelos outros 3 cientistas. Quando na verdade as pessoas não sabiam que eram aquelas pesquisas que tinham sido as primeiras e que tinham dado origem às outras, né? A dela tinha originado todas as outras. Ela não contestou a autoria das pesquisas e nesse momento ela estava trabalhando em outro laboratório, o Birkbeck College, onde ela passou a se dedicar aos estudos de vírus. No ano de 1962, Watson, Wilkins e Crick, eles vão receber o Prêmio Nobel da Medicina pela descoberta do DNA. Nessa época, a Rosalind já havia falecido. Ela faleceu em 1958 devido a um câncer no ovário, que provavelmente aconteceu por conta da alta exposição que ela tinha com o raio-x, por conta dos estudos e pesquisas dela, né? Então ela tinha um grande contato com aquele tipo de radiação. E ela tem efeito acumulativo no organismo, né? Então pode causar a longo prazo ou a curto prazo várias complicações. Em 1968, Watson ele vai lançar um livro chamado Dupla Hélice, Como Descobrir a Estrutura do DNA, onde ele vai se referir à colega de profissão como uma mulher que escondia dados. Ele também confessa ter pego os estudos dela sem permissão, nesse livro, né? O legado dela. Além das pesquisas, descobertas e estudos científicos, ela é um nome bem importante no que se refere ao destaque das mulheres na sociedade, tanto na ciência quanto em outras áreas. Algumas atualizações, né, que se tem é que em 2015 essa contribuição da Rosalind ela foi dramatizada e elogiada na peça de teatro chamada Photography 51. Essa peça ela era roteirizada por Anna Ziegler e protagonizada por Nicole Kidman, que foi premiada por sua performance no papel da química, né? Então a Nicole Kidman ela fez o papel da Rosalind e ela ganhou uma premiação por conta do seu papel muito bem feito ali nessa peça. Segundo Michael Billington, em sua crítica publicada no The Guardian, a peça reafirma a contribuição dela nos anos 50 para a descoberta do DNA. Então, gente, esse foi o vídeo, a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês podem ver, ela foi muito importante, né? Não só na ciência, na vida, na química, na sociedade no geral. Ela teve um papel muito importante, fundamental. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau.